qual que é o preço que se paga por ser um homem à frente do seu tempo, eu me pego pensando isso quando eu lembro do meu avô. Eu sou Yasmin Sanches, neta do Mário Sanches, e o meu avô, por muitas vezes, teve que pagar um alto preço por ser um homem à frente do seu tempo, porque quando os médicos falavam para tomar remédio, a indústria farmacêutica, ele falava, não toma, temos outras alternativas para curar suas doenças. Quando os vegetarianos ou veganos falavam que tinham determinada dieta, meu avô falava, não tá certo, isso daí também não tá fazendo bem, você tem que estudar mais para você entender como se alimentar da maneira natural correta. Então, meu avô, ele ia contra, geralmente, todos os nichos e o fluxo do sistema. E o preço a se pagar por isso é que muitas vezes ele foi descredibilizado, por muitas vezes até tentaram ridicularizar, apesar de que com o vasto conhecimento dele, ele conseguiu aos poucos ir mudando isso e convencendo algumas pessoas que tiveram enormes resultados e isso fez ele ficar muito feliz e continuar na sua trajetória. Mas não foi fácil, diversas vezes tinha muitos embates por causa disso, porque o que a sociedade pregava era muito diferente de tudo que ele vinha trazendo, ainda mais naquele tempo, porque hoje em dia as pessoas estão um pouco mais abertas, mas na época que ele fez, já faz mais de 40 anos que ele começou os seus estudos em relação à alimentação, à física também, que eles destoavam muito do que pensavam. Então, eu fiquei pensando muito esses dias sobre isso, o preço que a pessoa tem que pagar para estar à frente do seu tempo, porque geralmente quando você traz uma coisa que é totalmente nova, é muito complicado. E muitas vezes eu pensava assim, eu não vou mentir pra vocês, eu era um pouco egoísta, eu sabia que o meu avô era muito inteligente, eu percebia na prática as pessoas que ele estava ajudando, principalmente nessa questão de saúde, que é uma questão muito cara pra todo mundo. E só que eu ficava assim, será que tá valendo a pena pra gente? Tipo, todo nervoso que o meu avô passa. Financeiramente também, será que vale a pena, já que meu avô era graduado em Direito na USP, ele poderia ter feito outras coisas da vida dele, ou até coisas mais interessantes em termos de negócio, porque, como eu disse, ir contra a corrente não é fácil. E eu ficava me perguntando muito isso, se isso valia a pena, mesmo sabendo tudo que ele fazia pelas pessoas, no meu lado egoísta eu pensava muito nisso. E aí o meu avô faleceu. E quando meu avô faleceu, a gente recebeu muitas, assim, ligações, relatos, pessoas falando pra gente sobre, chorando muito e falando assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem a Mari, eu talvez não estaria vivo, eu me curei de tal coisa, enfim, inúmeras pessoas falando que eu nunca teria o conhecimento de física, de espiritualidade, de saúde, de diversos temas, se não fosse a existência do Mário. E aí, isso daí me fez cair uma ficha de que quantas pessoas iriam chorar dessa forma, iriam dever a vida delas a mim, assim, ao meu conhecimento dessa forma, igual ao meu avô, né? Então, assim, isso me fez pensar muito que entender todo esse egoísmo meu de será que vale a pena? E me fez entender que sim, vale. Eu acho que olhando lá do céu, o meu avô vai falar, poxa, valeu a pena a minha trajetória. E eu também, se não bastasse isso, existe um ditado budista que fala que o cavalo pode aprender vendo o chicote sendo batido em outro cavalo, ou quando bate bem leve nele ele já assusta, ou quando chega no osso. E aí, se não bastasse isso de todos os depoimentos que vieram até mim, eu também tive um problema muito sério no pós-Covid, que eu passei muito mal, deu umas coisas na minha cabeça que eu fiquei muito ruim, e aí graças a Deus, eu tinha os conhecimentos do meu avô que eu apliquei pra mim mesma também, em relação eu fiquei um mês comendo só frutas e usando ativador e tudo mais. Isso foi mais uma coisa que serviu pra me ressaltar de que esse caminho do meu avô, apesar de não ter sido o mais fácil, valeu muito a pena, porque nesse momento eu vi que não tinha nada mais valioso do que aquilo, do que as coisas que eu aprendi com ele. E por isso que, assim, a minha mãe já acompanhava o trabalho do meu avô desde sempre,
eu também em paralelo um pouco, e a partir disso, eu que antes estava pensando em a gente largar a mão disso, eu pensei que não, a gente tem que continuar com esse legado que meu avô deixou, tentando vender ainda os livros dele, o ativador de tal, conhecimento, e passando o conhecimento, o que a gente conseguiu aprender com ele para outras pessoas, porque o valor disso é muito maior. E como eu disse, é muito alto o preço. Se você quiser seguir nessa jornada com a gente e ter acesso a esses conhecimentos, é muito alto o preço que você vai pagar pela verdade, o preço que você vai pagar pela sua liberdade e o preço que você vai pagar por discordar de tantas coisas que ainda são o mais vigente na nossa sociedade como certo. É muito caro, mas vale a pena. E não sou só eu que acho isso do meu avô. Muitas pessoas mandaram depoimento para eles e a gente vai colocar aqui para vocês alguns desses depoimentos. Já fazem 3 anos que meu avô veio a falecer, mas não podemos fazer essa homenagem antes, essa justa homenagem antes para ele, porque a gente estava muito abalado emocionalmente, a minha família e também as pessoas próximas a eles, que são amigos de longa data. Mas agora eu deixei com vocês os demais depoimentos. Meu nome é Márcia Cristina Alves dos Reis e aqui vão algumas recordações, algumas considerações sobre o professor Mário Sanches. Hoje, nesse dia que eu gravo esse depoimento, é dia 13 de outubro e estamos próximos do Dia do Professor. E era dessa forma que o escritor, cientista, inventor e pesquisador Mário Sanches mais apreciava ser chamado. E quem teve a alegria de conhecê-lo sabe o quanto ele ensinava e o quanto era fácil aprender com ele. Era daquelas pessoas que a própria presença dele já era um estímulo a nos tornarmos uma pessoa melhor. Ele dizia, quem sabe, mas não põe em prática, verdadeiramente não sabe. E ele, o professor Mário Sanches, todos os que o conheceram podem confirmar. Ele realmente colocava primeiro em sua vida, como rotina, o que ele aprendia e ensinava. Eu, às vezes, fico imaginando no futuro aqueles que conhecerem a vasta e multifacetada obra que o professor Mário Sanches deixou como um legado à humanidade, como essas pessoas vão de ficar assim estarrecidas com a capacidade intelectual deste ser humano. Sim, ele era fora do comum, mas esta inteligência muito acima da média, não excluiu dele renúncias, horas, dias, meses, anos de estudo sistemático em grande disciplina, renúncias que teve que fazer e que lhe custaram muito, principalmente por não poder ajudar sua família como muito sempre ele quis. Várias vezes ele me disse isso. Pessoalmente, inúmeras foram as vezes que o professor Mário Sanches me ajudou e as pessoas da minha família na cura de problemas de saúde. Quem experimentou a acuidade do seu sistema de diagnóstico pelo pulso sabe que maravilha que era. No mais das vezes, após esse diagnóstico, ele recomendava um rigor na alimentação adequada, onde predominavam as frutas, mais os chás de ervas, e também recorria ao uso dos aparelhos à base de magnetismo, os chamados ativadores vitais. Para mim, que faço até hoje o uso deles, e o faço há mais de 30 anos, eu creio que esses aparelhos são uma das coisas pelas quais mais eu tenho gratidão por usufruir. Bom, são tantas as lembranças, tantos aprendizados, tanto que eu gostaria de poder compartilhar sobre essa personalidade tão rica que foi o professor Mário Sanches, né? Enquanto estava por aqui.
quisera eu ser capaz de poder dizer muito mais. O meu nome é Elza Sarno. E falar do professor Mário, que era assim que a gente o chamava, as pessoas que o conheceu, eu gastaria o dia inteiro, porque ele foi uma pessoa muito especial, dedicou a sua vida aos estudos e na prática da cura pela alimentação correta. E foi o que aconteceu comigo. Eu o conheci em 82. Ele e a sua irmã Martina Sanches, que também era uma pessoa muito especial, pedagoga, escritora, tem vários livros infantis. Eu tenho o privilégio de ter todos os livros dos dois e o privilégio de ter sido feito parte da amizade e da convivência com eles, os dois, que viviam na Rua 90, em Goiânia, ultimamente. A ida da Martina foi muito difícil, muito pesarosa. E a dele também. Ele nos deixa um legado especial. Assim, muito, muito. Tem vários livros e fazia palestras em vários lugares, inclusive teve uma participação dele no programa do Jô Soares, né? Foi chamado lá para fazer depoimento de saúde e de cura pela alimentação correta. Eu fui privilegiada porque quando eu procurei, ele me disse: você tem um nódulo na mama esquerda. E ele fazia isso com a pulsologia chinesa que ele aplicava nas pessoas que ele fazia consulta. Pelo pulso ele sabia o que a gente tinha. Era incrível a capacidade que ele tinha. Então, eu procurei o meu médico, que era o meu médico ginecologista, e ele me disse que mandou fazer a mamografia e realmente estava lá o nódulo. E o professor Mário disse: não mexe, não faça nada, muda a alimentação, tira o açúcar, porque o açúcar é o alimento do câncer. Então, se você tirar o alimento, ele morre. E foi o que eu fiz, eu segui à risca o que ele me disse. Come isso, não come aquilo, faça isso, faça aquilo. E foi a minha salvação. Hoje eu já estou com 84 anos e isso tem 15 anos, mais de 15 anos. Estou completamente curada, não tenho nada. O meu médico disse: o que você fez? Eu falei assim, mostrei para ele o que tinha que ser feito, né? E inclusive dei para ele vários livros, inclusive Saúde pela Alimentação Correta. Passei para o meu médico. Então, tive o privilégio de ter convivido com ele e com a Martina e uma parte bem boa das filhas, principalmente a Mônica. A ida dele, como ele falava, passou pelo outro lado do espelho, foi muito doloroso. Ele foi antes do tempo, eu acho. Mas ele deixou um legado muito especial, que é os livros que ele fez, as palestras os livros que ele escreveu, as palestras que ele fez, todo o legado que ele deixou. Então, eu acho que esse trabalho dele deve ser continuado, deve ser levado a sério. E eu tenho autografado vários livros dele. E só me falta um de todos os livros dele, que é a Curvatura da Luz. Eu não tenho esse.
que já tinha esgotado a edição. O último livro dele, que é A Energia Livre, do Einstein, que ele conseguiu criar. Ele completou o trabalho que o Einstein levou muito tempo. E ele levou mais de 30 anos para escrever esse livro. Chama A Energia Livre, Campo da Energia Livre, do Einstein. Que, se for feito, se for aplicado, nós vamos ter um mundo, como o Einstein falava, nós vamos viver uma ilha de paz e tranquilidade. E é isso que ele quer deixar para nós. A saúde, né, pela alimentação, a saúde pela vida que a gente tem que levar, né, a maneira da vida, o que você consome. Então eu tive o privilégio muito especial de ter convivido com ele e a Martina e uma parte das meninas. Para mim foi muito privilegiado. E a ida dele, como ele dizia, passou pelo outro lado do espelho, mas ele continua aqui entre nós. A gente continua praticando o jejum curativo, que a Mônica pode falar disso, que é uma das coisas especiais para a nossa saúde, para manter a nossa saúde, é a prática do jejum curativo. Porque ele provou e mostrou que o jejum tem a capacidade de curar todas as nossas doenças e os nossos problemas. Feliz é aquele que pode participar disso e conhecer essa prática de vida que ele deixou. Então, eu espero que vocês façam proveito, que olhem, que pesquisem, que põem em prática. Não precisa acreditar, não. Só faz, prova fazendo, né, como ele falava. Não precisa acreditar nas minhas palavras. Só faz, pratica e vê a diferença. Então, para mim é um privilégio muito grande falar desse grande homem que passou e deixou um legado muito especial para todos aqueles que querem viver uma vida saudável e mais próxima de Deus, mais humana, mais unida, amando o próximo, entendeu? Porque é isso que ele queria. E também tive o privilégio de participar dele da apicultura, que ele praticava também a criação de abelhas. Infelizmente, é tudo difícil quando a pessoa quer fazer tudo certo. Parece que vem milhões de empecilhos. Mas se a gente quiser continuar, contem com a minha participação no que eu puder fazer. Muito obrigada a todos e feliz é aquele, como eu já disse, que pode participar disso. Tenham um bom dia. Meu nome é Wagner, sou da cidade de Osasco, São Paulo. Bom, fui convidado a falar sobre a minha relação com o professor Mário Sanches, né? Acho que, como a maioria das pessoas, falar dele em pouco tempo é impossível. São horas aí necessárias, até mesmo dias, né? Porque foram mais de 20 anos de convívio, né? Direta e indiretamente. Bom, gente, eu comecei quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Estava com uma sede de conhecimento acima assim, da média para a minha idade na época. Já estava em busca da alimentação mais perfeita que eu podia ter, saudável. Achava que conhecia muito, vi que não conhecia nada, né? E aí conheci o professor Mário numa das palestras aqui em Osasco. Eu já tinha alguns livros dele, na área da alimentação, mas esse, quando eu vou abrir um dos livros, o Saúde pela Alimentação, quando você vai olhar a contracapa ou no final lá, a relação de obra, aí sim eu falei, meu Deus, que homem é esse? Porque eu me espantei com a tamanha diversidade de assuntos
que ele domina, né? Que ele dominava, né? E desde física, alimentação, economia, apocalipse. Gente, aquilo para mim era surreal. Mas quem busca diz que a porta abre, né? Busca encontrarás. Pois é, eu tava nessa sanha aí, acabei encontrando. E dali por diante não larguei mais, literalmente, de segui-lo, né? Sim, eu tinha como mestre, porque uma pessoa que tem o que ele tinha, a obra que ele fez num tempo tão produtivo de vida, gente, é quase impossível. Falava de Einstein com uma clareza, com uma simplicidade, e também tentava transmitir alguns conceitos muito difíceis, né? Para a maioria das pessoas. Então, é muita coisa, muita coisa. Na alimentação, foi marco divisório entre o que eu era antes, e já era vegetariano. E depois que comecei a seguir a dieta mais frugívora possível, e tendo os conhecimentos que ele passava nas palestras e cursos, gente, a minha vida foi totalmente outra. Como eu disse para ele, um dia antes da morte dele, e ele me perguntou se eu estava bem, e me mandava até as fotos dos pratos que ele fazia, os jejuns que ele fazia, e eu falei, professor, eu já tinha dito para o senhor e vou repetir. A minha vida era uma antes e após Mário Sanches, então eu devo muito ao senhor. A minha vida não seria a mesma se eu não tivesse te conhecido, porque eu aprofundei meus conhecimentos de uma forma muito maior, e espiritualmente falando, conhecimento espiritual, dessa gama de conhecimentos que a gente vê por aí, foi muito abrangente e não tinha como. Eu aprendia de outra forma, né? Então, é isso, gente. Eu posso falar de forma muito resumida. Eu sou grato a Deus e eu sou grato a Ele ter entrado nas nossas vidas, né? Tá bom? É o que eu posso falar. Professor Mário Sanches, um dia nos conhecemos, convidado pela grande professora direta naturismo, Lúcia Trópia, em maio de 1990, para um evento seu único em Belo Horizonte. E neste dia conheci uma pessoa magnífica. Sabedoria, conhecimento, meia dúzia de cursos pela USP, bem uns 60 livros naquela época, escritos e publicados. No dia seguinte àquela sua magnífica palestra, voltei para uma orientação nutricional. Foi quando eu fiquei encantado com a sua habilidade no diagnóstico da pulsologia oriental. É assim mesmo, estava naquele período formando um grupo de estudos avançados. A admiração foi só crescendo no seu saber, conhecimento. Conversávamos no hotel em que você ficava hospedado até às 22 horas, até você mandar-me embora naquelas noites. Como era rico aquele momento. Depois você passou a hospedar-se na nossa casa. Aí disparamos. Eu como aluno, discípulo de um grande professor, de um grande mestre. Conversávamos naquele período na nossa casa, das 7 da manhã às 23 horas, nos eventos programados para Belo Horizonte, nos finais de semana prolongados. Na perda da minha avó, você levou-me para o seu rancho, a sua chácara, em Senador Canedo, naquele projeto apícola. Convidei-o dezenas de vezes mais tarde para integrar um projeto na minha fazenda, no norte de Minas, no Rio São Francisco, mas você nunca topou. A vida é assim mesmo, não podemos tudo. Em 2008, foi sua última visita, evento,
a Belo Horizonte. Você falava do projeto Estados Unidos, em Orlando. Eu não me animei, pois minha mãe já precisava mais de mim. E você dizia, leve-a também conosco, mas não é fácil. Eu já havia vivido lá por muito tempo. Ultimamente, comentava que um dia todos nós não estaríamos mais por aqui. Continuo estudando para ajudar minha mãe nas suas dificuldades, mas você é insubstituível, é ímpar e com toda a internet e tudo que há nela, não encontrei um substituto à sua altura. Seu saber, conhecimento, suas tiradas são insubstituíveis. Se Deus criou este a Deus e esta separação, quem sou eu? Um grande abraço, que Deus o tenha, meu amigo. Muito obrigado por esta experiência de fazer-me um ser bem melhor no saber e conhecimento. Um grande abraço. Cientistas que o mundo já teve. Ele conseguiu criar uma máquina e para isso ele sofreu perseguições, ele mesmo me disse, mas a máquina que se autoalimentava, o que a humanidade busca há muito tempo, o chamado moto perpétuo. Mário, eu conheci na agência do Bosque da Saúde em São Paulo, quando ele já, logo no início, com a sua modéstia, com a sua afabilidade, de uma humildade impressionante, me disse que estava escrevendo um livro, além da curvatura da luz. Ou seja, ele tratava nesse livro, com apenas 20 e pouquinhos anos, eu não me lembro exatamente se ele tinha 21 ou 22 ou 23 anos, ele tratava da teoria da relatividade. Nos separamos e mais tarde fui visitá-lo em Goiânia, Goiás, uma cidade perto. Agora eu também estou com idade avançada e esqueço muita coisa. Lá chegando, tomei conhecimento que ele tinha editado vários e vários livros sobre os mais diversos assuntos. Dentre eles, com destaque, diabetes, alimentação saudável. E falava do plantio que respeitava a natureza. Tudo isso ele teceu comentários sobre a realidade que nós vivemos. Mário era uma pessoa que, como já disse, um poço de cultura. Certa vez, como eu era juiz numa cidade chamada Machado, em Minas Gerais, disse para ele, eu paulista, disse para ele o que ele achava, o que ele poderia me dizer a respeito de Extrema. Ele imediatamente me respondeu que Extrema... Ele me falou sobre a população, extensão, atividade econômica, altitude, etc, etc. Eu perguntei para ele, mas você já esteve lá ou simplesmente você ouviu falar? Não, eu li. Ele lia tudo, ele sabia, tinha uma memória incrível,
mas uma memória que não era uma memória passiva. Ele realmente fazia suas considerações a respeito de toda a teoria científica. Não só o moto perpétuo, que ele levou ao segredo quando faleceu. Ele tinha medo de construir essa máquina, como eu já falei. Ele chegou a construir uma vez, mas ele teve que enfrentar, não sei se grupos que queriam roubar essa máquina para tomar conhecimento. E eu acredito que essa máquina, que é o moto perpétuo, eu acredito que ela realmente funcionaria. E eu acredito porque o Mário realmente ele tinha conhecimento e sabia daquilo que ele estava falando. E ele me falou da lei da gravidade. É a lei mais importante do universo. E é realmente a lei mais importante do universo. E ele, grande cientista que era, uma vez ainda aqui, Mário, me diga uma coisa. Você acredita em Deus? Deus existe? É isso. Deus é. Vai em Êxodos, na Bíblia. Aliás, na Bíblia, você encontrará toda ciência. A ciência se baseia na atitude científica de pesquisa, mas na Bíblia toda a ciência está ali explicitada, dizia-me ele, desde o Gênesis. Portanto, não ficaria aqui muito tempo para falar do Mário, tá? O Mário, finalmente, lembrar que ele estava preparado para viver 140 anos. Ou seja, de certa forma, ele buscava a imortalidade. E, recentemente, eu li, aliás, estou finalizando a leitura desse livro, que é o Imortal, de um escritor preferido dos portugueses, que é o José Rodrigues dos Santos, que trata exatamente do avanço científico e da possibilidade de nós vivermos eternamente. Quando eu era criança, assim que eu nasci e que comecei a comer, eu era frugívora. Tudo que minha mãe empurrava para mim de comida eu cuspia. A única coisa que eu comia eram frutas. Eu adorava maçã ralada. E minha avó dizia, se não fossem as frutas, essa menina ia morrer. Daí aqueles pediatras burros, né, ficavam ensinando a minha mãe, tem que dar carne, tem que dar carne. E eu cuspia, não conseguia, não suportava, mas eles falaram para dar caldinho de carne. Aí eu acabei me viciando e fui, o resto da minha vida, omnívora. Até que, mais ou menos em 1986, por aí, eu não sei direito em que ano foi que eu tive uma cirurgia do apêndice, que eu tive apêndice supurado e quase morri. E aí eu achei, bom, eu tenho que mudar minha alimentação, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não sabia como me orientar. E um dia eu estava passeando na livraria alternativa da loja de produtos naturais e encontrei um livro chamado Jejum Curativo. E comecei a ler esse livro, devorei esse livro, falei, nossa, esse cara fala de tudo que eu queria. Juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Depois eu comprei Medicina Nutricional 1, 2 e 3. E assim eu acabei indo conhecer o Mário Sanches, porque eu procurei o endereço dele nos livros. E nós fizemos uma amizade, ele foi meu mestre.
Ele foi meu amigo, ele que me iniciou na alimentação de frutas, no jejum. Eu tenho uma recordação tão boa dele, se não fosse ele, eu hoje não estava viva aqui, sabe? Sério mesmo, gente. Esse cara salvou a minha vida. Ele fez eu ver que tudo aquilo que eu fazia quando criança é que era o certo. E tudo estava ali, provado, cientificamente, sem chance para alguém contestar. Qualquer um que leia os livros dele vai ver o que esse cara entendia. Ele fez uma entrevista com o Jô Soares que foi fantástica. Vocês, se puderem, devem assistir. Procurem Mário Sanches e Jô Soares. Ai, que saudades. Então, gente, é isso, tá bom? E é tanta coisa que a gente viveu junto, né? Teria também que falar do Ramacheng, teria que falar dos livros, dos outros livros todos, o Imposto Unificado, que eu acabei dando o Imposto Unificado de presente para o Guilherme Afife Domingos, e o Guilherme Afife Domingos acho que acabou se inspirando naquilo, e o Guilherme Afife Domingos acabou abandonando a política, eu acho que em função desse livro que eu dei para ele. E depois eu não sei se ele acabou implantando esse sistema do Imposto Unificado por causa do livro que eu dei. Alguma coisa assim aconteceu. E eu devo muito ao seu pai, sabe? Muito mesmo. E sinto muita falta, uma pena, uma grande perda mesmo, sabe? Falar do professor Mário Sanches é algo que me comove profundamente, porque ele transformou a minha vida. Foi em 1988 que eu descobri um livro chamado Saúde pela Alimentação Correta, escrito pelo professor Mário Sanches. E quando eu li, que eu vi toda aquela teoria, eu digo, mas isso é tudo que eu sonhava. Viver só de frutas. Mas será possível? A gente sabia que não era possível, que precisava de tanta proteína. Imagina isso em 1988. E aí eu mostrei para um médico amigo que era naturopata e ele falou, eu acho possível, mas eu tenho algumas dúvidas. E aí convidamos o professor Mário Sanches para ir para Salvador, dar um curso sobre este assunto, onde abrimos para os médicos e olha, o professor explicou toda a teoria baseado no ciclo de Krebs, mostrando que comer só frutas você gastava muito menos energia e por gastar menos energia, essa energia que você tinha acumulado no corpo, que as próprias frutas também te traziam, ela ia curar o teu corpo, ia transformar. E eu achei incrível, comecei a fazer, foi fantástico para mim. Eu senti que eu era outra pessoa, minha mente ficou mais ágil, eu comecei a entender melhor as coisas, tive mais agilidade para escrever, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E foi incrível para mim, em todos os sentidos. E eu tenho uma admiração e um agradecimento eterno pelo professor Mário Sanches. Recomendo esse livro para vocês. E para quem é nutricionista, ele tem outros livros mais profundos para mostrar que não é bem assim como falam para a gente, que a gente precisa se entupir de proteína, que é isso que faz adoecer, porque os vírus e bactérias adoram proteínas, essas proteínas pesadas, inclusive, que se come por aí. E as pessoas não entendem que é como o professor Mário fala, que o nosso corpo ele faz transmutação se ele está equilibrado. Então, se você precisa da proteína, o teu corpo vai fabricar ou vai transformar outros nutrientes naquilo que você precisa. Incrível. Recomendo que você leia. Eu sou a Mônica, filha do professor Mário, e quero aqui primeiramente agradecer em meu nome, em nome dos meus irmãos, da minha filha e sobrinhos, a todas as pessoas especiais que tiraram um tempinho das suas vidas para gravarem esses áudios em homenagem ao meu pai. Meu muito obrigada por tamanho carinho, reconhecimento e consideração que tiveram com ele.
Podem ter certeza que todos vocês sempre foram muito queridos por ele. Amigos de longa data, de muitas histórias, experiências, vivências e aprendizado. Saiba que meu pai também aprendeu muito com todos vocês. Tenha certeza disso. Afinal, todos que passam por nós deixam um pouco de si e levam um pouco da gente. Se tem uma coisa que ele fazia incansavelmente, era buscar conhecimento e estava sempre aberto a saber mais, sem ignorar nada. Estando sempre disposto a substituir algo que se mostrasse melhor, especialmente em termos de saúde, tratamentos e essas áreas afins. Ele testava tudo em si mesmo, desde o começo, para depois passar para os outros. Se alegrava genuinamente com os resultados de todos que o ouviam e se entristecia quando não seguiam o que ele dizia, porque ele sabia que tudo que ele ensinava, passava, se fizessem corretamente, teriam resultados. É muito difícil para mim falar do meu pai. Na verdade, sempre foi. Por vezes, me vi em dificuldades em indicar ele para amigos, porque percebi as pessoas achando que eu confiava nele por ser meu pai. Até hoje, se falou algo que ele nos ensinou, algumas pessoas olham meio de lado. Tudo bem. Reconheço que sou um pouco suspeita para falar dele, afinal ele foi meu pai. Perfeito ele? Não. Humano? Sim, muito. E muito diferente da maioria das pessoas. Tudo que há de melhor em mim, eu aprendi com ele. Claro que discordávamos em muitas coisas. Claro que tínhamos muitos atritos. E hoje eu posso dizer que, apesar de já estar para completar 3 anos da sua partida, eu não tenho dúvida que ainda aprendo com ele todos os dias. Por vezes me pego pensando, especialmente nas coisas em que discordava dele, e começo a entendê-lo mais e dar razão ao que me dizia. Foi uma vida juntos. Eu tentei ajudá-lo em tudo. Nada foi fácil. Mas olhando para trás, eu não sei se teria como fazer diferente. Agradeço ao Papai do Céu, como ele dizia, por ter me dado esse pai. Na noite que tive a ideia de fazer essa pequena homenagem, sonhei com ele. Ele estava muito feliz, sorridente. Essa é a imagem que tenho aqui na minha mente. Sei que ainda vamos nos encontrar. Foi só um até breve.